O silêncio do Airbus A320 era uma ironia amarga para Heitor Farias. Acostumado ao rugido dos jatos particulares, ao zumbido constante de Wall Street, agora só ouvia o eco da própria respiração ofegante, amplificado pelo ar rarefeito da cabine. O médico, um alemão sisudo de jaleco impecável, tinha sido cristalino. A doença era um parasita sorrateiro, cultivado em segredo, e agora a raiz de cada dor. Em termos simples, o solo do corpo de Heitor estava envenenado. A sentença, proferida com a frieza de um relatório financeiro, era de que ele tinha, na melhor das hipóteses, mais 12 meses. A aeronave, antes um símbolo de poder e onipresença global, era agora sua carruagem fúnebre. Heitor, de 58 anos, estava sentado na poltrona de couro escuro, tão rígido quanto a sua própria fortuna. Olhou pela janela e viu as nuvens se desfazendo em um tapete branco, um mar de algodão que escondia o mundo lá embaixo. Ele havia sido o arquiteto desse mundo, um titã da indústria agrícola que desfolhou florestas e semeou o progresso, ou o que ele sempre chamou de progresso, sobre as ruínas da natureza. A Farias Agronegócios, um império forjado em veneno e eficiência, era seu legado. Mas que legado? Um diagnóstico terminal era a sua colheita final. A descida para Goiânia foi abrupta. O avião perfurou as nuvens e, de repente, o Brasil rural se revelou. A paisagem, um mosaico de pastos queimados e rios manchados de marrom, era familiar, mas parecia estranha. Ele não retornava a Goiás há mais de 40 anos. Sua cidade natal, Anápolis, era apenas uma lembrança difusa de um garoto magricela correndo descalço e jogando bola em campos de terra. Ele, que havia se tornado um deus da tecnologia agrícola, agora se sentia um fantasma em sua própria terra. No aeroporto, ele dispensou o motorista da Farias Agronegócios. Queria se misturar, ou pelo menos fingir que não era o bilionário recluso que a Forbes e a mídia sempre tentavam retratar. Ele alugou um carro modesto e seguiu para Anápolis. A cidade, ele percebeu, era um organismo em crescimento desordenado, com prédios de vidro e assobrotando como ervas daninhas ao lado de casinhas de tijolos aparentes. A memória do velho centro da cidade o guiou por instinto e o carro o levou a uma praça com uma igreja de pedra escura no centro. Era a igreja de São Francisco de Assis, a mesma em que ele havia sido batizado e feito a primeira comunhão. O tempo a tinha castigado. As paredes estavam mofadas, as janelas de vitrais estilhaçadas, mas a visão mais dolorosa era a dos jardins. Uma vez, o jardim da igreja havia sido um oásis. O padre João, um homem com mãos de jardineiro e coração de santo, passava horas cultivando orquídeas e lírios, ensinando ao jovem Heitor o valor de cada semente. Agora, o jardim era uma bagunça. Ervas daninhas cobriam os canteiros. A fonte estava seca e coberta de musgo, e as roseiras, antes vibrantes, eram apenas galhos secos e espinhentos. Era um reflexo de sua própria alma. Ele, que havia criado fortunas cultivando monoculturas estéreis, sentiu uma súbita e avassaladora necessidade de trazer vida de volta àquele lugar. Não era uma questão de caridade, nem de redenção. Era um imperativo, uma urgência que vinha do fundo de sua alma doente. Era como se a única coisa que pudesse curar a sua alma era restaurar o que ele ajudou a destruir. No dia seguinte, Heitor estava no jardim da igreja, usando luvas de couro e botas de borracha, ajoelhado na terra. A areia e a terra fértil colaram em suas calças de linho caras. Suas mãos, acostumadas a canetas tinteiro e telas de toque, agora seguravam uma enxada pesada. A dor nas costas e no pescoço era uma lembrança constante da sua condição, mas, ironicamente, cada movimento parecia aliviá-lo de uma dor mais profunda. Uma manhã, ele ouviu uma voz. "Moço, o senhor está procurando alguma coisa?" Heitor se virou e viu um menino. Não, um menino qualquer. Era um menino de uns 10 anos, magro e pálido, com olhos grandes e escuros que pareciam conter a sabedoria de uma vida inteira. Ele estava sentado na escadaria da igreja, com um livro de botânica velho nas mãos, encadernado em couro gasto. "Só tentando consertar isso aqui", respondeu Heitor com a voz rouca pelo desuso. O menino sorriu um sorriso triste que não alcançava os olhos. "É o jardim do Padre João.
Ele morreu faz tempo. Todo mundo tentou cuidar, mas é difícil. Você o conheceu? O menino balançou a cabeça. Não, nasci aqui na cidade. Mas minha avó fala que o padre João dizia que a gente precisa cuidar da terra, porque a terra é a gente. O menino se levantou devagar, com um esforço visível. Heitor notou a forma como ele segurava a barriga, como se estivesse com dor. Ele se aproximou e o menino apontou para um canteiro. O senhor está plantando os lírios no lugar errado. Eles precisam de mais sombra. O padre João dizia que eles são tímidos e não gostam de sol forte. Aqui, ó. O menino se inclinou e a luz do sol revelou manchas roxas e escuras em sua pele, nos braços e no pescoço. Eram as mesmas manchas que haviam começado a aparecer em Heitor há alguns meses, um dos primeiros sinais da doença. Seu coração gelou. Qual o seu nome, garoto? Heitor perguntou. Luan. E o senhor? Heitor. Luan olhou para o livro de botânica. O padre João disse que toda planta tem um espírito. Se a gente não cuida, o espírito morre. Heitor o observou. A palidez, as manchas na pele, o esforço para se mover. As semelhanças eram dolorosamente evidentes. Luan tinha a mesma doença que ele. Uma doença que tinha sido diagnosticada apenas em algumas pessoas ao redor do mundo, sempre ligada a uma exposição a produtos químicos específicos. A culpa, um monstro adormecido há décadas, acordou em seu peito, com um rugido abafado. O veneno que ele ajudou a semear estava crescendo em um garoto que lhe ensinava a cuidar da vida. Heitor se sentiu esmagado, não pela dor do corpo, mas pelo peso da verdade. Aquele menino que ele acabara de conhecer era um reflexo terrível de seu próprio fracasso moral. O acidente corporativo que ele havia ajudado a encobrir em seus anos iniciais na Farias Agronegócios não era apenas uma nota de rodapé em um balanço financeiro. Era uma vida, uma geração de anjos, como a avó de Luan dizia, estava morrendo por causa de sua ambição. Aquele jardim que ele veio para restaurar era agora a sua penitência. A terra que ele estava limpando, a mesma terra que um dia ele ajudou a contaminar. O silêncio que ele procurou era agora preenchido pelo grito de uma consciência que ele pensava ter enterrado para sempre. Ele se levantou, a dor física quase imperceptível perto da dor emocional. Ele tinha vindo para Nápoles para morrer, mas agora percebia que precisava viver, não para si mesmo, mas para o menino. Luan, um jardineiro de anjos, o anjo que Heitor, o jardineiro da morte, precisava salvar. O sol de Goiás, antes um calor reconfortante, agora parecia um holofote expondo a sua verdade. A semente do arrependimento tinha sido plantada. Ele só não sabia se ainda havia tempo para ela florescer. Heitor sabia que precisava agir, mas o corpo, como uma máquina velha e recalcitrante, se recusava a obedecer. As dores eram piores agora, como se a revelação sobre Luan tivesse energizado o veneno em suas veias. Ele passou a noite em claro, não pela dor física, mas pelo eco dos gritos silenciosos de uma geração de crianças que ele tinha ajudado a condenar. A culpa era um peso físico, mais pesado que qualquer tumor. Na manhã seguinte, ele se arrastou até a igreja. Luan estava lá sentado nas escadas, estudando o mesmo livro de botânica. A luz da manhã, antes dourada e suave, era agora dura e reveladora. Luan estava mais pálido que no dia anterior, e as manchas arroxeadas pareciam mais escuras contra a pele translúcida. Heitor se aproximou e sentou-se ao lado dele. "Posso ver?" Heitor perguntou, apontando para o livro. Luan assentiu e o entregou. As páginas amareladas cheiravam a terra e a mofo. No prefácio, uma caligrafia elegante e tremida dizia: "Para Luan, o mais novo, jardineiro de anjos, que você possa cultivar a esperança, mesmo na terra mais árida. Com amor, Padre João." A dedicatória era um soco no estômago de Heitor. Anjos. Luan era um anjo, e ele, Heitor, era o demônio que envenenou seu jardim. Sua avó te contou sobre o Padre João? Sim, ela dizia que ele era especial, que ele falava que os anjos da cidade não tinham asas, mas tinham a gente para cuidar deles. Ele ensinava a gente a cuidar das plantas e dizia que era como se a gente estivesse cuidando dos anjos, disse Luan, com um fio de voz. Ele morreu de uma doença igualzinha à minha, sabia?
Pelo menos foi o que a minha avó me contou. Heitor sentiu o ar sair de seus pulmões. Ele sabia que a doença era rara. Era praticamente impossível que fosse uma coincidência. A morte do padre João era mais uma peça no quebra-cabeça macabro. Luan, você me contou que sua avó falou de anjos. Quem são? Eles. O garoto olhou para os próprios braços. São as crianças que nasceram depois de uma grande chuva. Vários de nós ficaram doentes. Minha avó diz que a gente é especial, mas os outros da cidade não gostam muito de falar da gente. Dizem que é uma maldição. Heitor estremeceu. Ele se lembrava daquela grande chuva. Não foi uma chuva de água, mas de pesticidas. Um tanque de armazenamento da Farias Agronegócios, ainda em seus primórdios, havia se rompido durante uma tempestade tropical. O produto, um agrotóxico experimental altamente concentrado, escoou para o solo e contaminou os lençóis freáticos da região. Na época, ele, um jovem executivo ambicioso, ajudou a acobertar o acidente. Os relatórios foram falsificados, as investigações abafadas. Eles chamaram de evento isolado, uma anomalia na produção, e a empresa se mudou para São Paulo, esquecendo-se da tragédia que deixou para trás. Heitor se convenceu de que era apenas um dano colateral, um pequeno preço a pagar pela construção de um império. Ele nunca pensou que o preço seria pago por crianças. A realidade agora era um fardo intolerável. Luan, você vai ao médico? O menino balançou a cabeça, os olhos baixos. O médico da cidade diz que não tem mais o que fazer. Minha avó disse que ele só dá uns remédios para dor, mas o dinheiro mal dá para comida. Essa era a sua chance. A redenção não viria com caridade vazia, mas com uma ação direta, forjada na única coisa que ele tinha em abundância: dinheiro. Eu posso te ajudar, Luan. Posso te levar a um hospital em São Paulo, os melhores médicos. Não, disse Luan de repente, com uma firmeza que surpreendeu Heitor. O médico de São Paulo já veio aqui. A Farias Agronegócios mandou ele há um tempo. Ele disse que não tem cura, que é pra gente esperar o fim. Ele chamou a gente de efeito colateral de testes de laboratório. O rosto de Heitor se contorceu de vergonha. A empresa que ele havia fundado, a fortuna que ele havia construído, estava marcada com o sangue desses anjos. A visita do médico, uma tentativa cínica da Farias de se proteger de processos judiciais, foi uma crueldade ainda maior. Em vez de ajudar, eles apenas confirmaram a desesperança. A cena toda era uma peça de seu próprio inferno particular, construída tijolo por tijolo com a sua ambição cega. Luan, escuta, eu sei de um tratamento novo, na Alemanha. É experimental, mas há esperança. Por favor, deixe-me ajudar. Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Minha avó já chorou tanto, moço. Ela só quer que eu não sinta dor. Ela diz que eu sou o jardineiro dos anjos e que eu preciso cuidar dos que restam. As palavras de Luan eram mais do que uma recusa, eram um espelho da sua própria humanidade perdida. O menino, à beira da morte, estava mais preocupado em cuidar dos outros do que de si mesmo. Ele tinha a sabedoria que Heitor havia enterrado. Heitor se ajoelhou na terra suja ao lado de Luan. Ele pegou a enxada e começou a capinar com uma fúria renovada, não mais para consertar um jardim, mas para desenterrar uma verdade. Ele cavava com a força do desespero, arrastando as ervas daninhas, expondo a terra seca e dura. Luan, por favor, só uma chance, ele implorou, a voz embargada. Não faça isso por você, faça por eles, por todos os anjos que foram perdidos. Eu preciso te salvar. Luan olhou para o homem com as mãos sujas e a voz tremendo de emoção. Ele viu a dor nos olhos de Heitor, uma dor tão profunda quanto a sua. O garoto percebeu que aquele homem, que era um estranho, não estava lá por piedade. Ele estava lá por necessidade. A necessidade de salvação. E de alguma forma, Luan sentiu que a salvação deles estava interligada. O menino assentiu com um olhar de resignação e cansaço. Tá bom, mas com uma condição. Heitor levantou a cabeça. Qualquer coisa. O senhor tem que me prometer que vai restaurar esse jardim, porque se eu for e eu voltar, eu quero que esse lugar esteja lindo de novo, para todos os anjos poderem brincar. Uma promessa. Heitor, que havia quebrado tantas promessas em sua vida, sentiu o peso daquele acordo. Ele estendeu a mão suja para Luan. O garoto, com um sorriso fraco, tocou sua mão.
Era um pacto, um bilionário e uma criança, um pacto de vida e morte, de veneno e esperança, no meio de um jardim abandonado em Goiás. O jardineiro e seu anjo, unidos pela mesma doença e pela mesma necessidade de redenção. A viagem para São Paulo foi um silêncio pesado. Heitor tinha fretado um avião particular, a mesma máquina que o trouxe de volta a Goiás. Luan, pela primeira vez em sua vida, estava sentado em uma poltrona de couro macio, os olhos grudados na janela. Ele não expressou deslumbramento ou medo, apenas uma quietude melancólica, como se estivesse observando o mundo lá embaixo a partir de uma distância infinita, já familiar. Heitor, por sua vez, estava encurralado na cabine, confrontado por sua própria imagem refletida na janela. Ele via o bilionário de Wall Street, os olhos cansados, o rosto macilento, a arrogância transformada em uma máscara de culpa. Luan, sentado à sua frente, era um lembrete vivo e frágil de que sua fortuna, uma vez sua maior fonte de orgulho, era agora a ferramenta de sua penitência. Aquele menino com as mãos finas e o livro de botânica velho era a sua única esperança de perdão. A chegada a São Paulo foi um choque para os sentidos de Luan. O aeroporto, a rodovia, os arranha-céus que pareciam espetar o céu cinzento. Tudo era um labirinto de aço e vidro, um mundo onde as plantas eram meros enfeites de vasos, e não a essência da vida. Ele se encolheu no banco de couro do carro de Heitor, uma bolha de inocência perdida no caos urbano. Heitor o levou diretamente para a Farias Agronegócios, o quartel-general do seu império. Luan, o jardineiro de anjos, estava no coração do monstro que envenenou sua terra. Heitor o guiou através de corredores de mármore e escritórios minimalistas, onde a única cor era o verde do logotipo da empresa. O silêncio dos funcionários era o de uma orquestra bem ensaiada, cada passo um passo em falso na sinfonia do poder. Eles olhavam para Heitor e para o menino com curiosidade velada, sem ousar quebrar o ritual da hierarquia. A secretária de Heitor, uma mulher de meia-idade chamada Patrícia, com cabelos loiros impecáveis e uma expressão de resignação, era a única que parecia entender a estranha dinâmica. Ela se lembrou de Heitor jovem, ambicioso e implacável, e agora via um homem quebrado, segurando a mão de uma criança doente. "Prepare o jatinho", Heitor ordenou a voz rouca. "Vamos para a Alemanha e marque uma consulta com o Dr. Fischer na Universidade de Freiburg." Patrícia, sem pestanejar, começou a fazer as ligações. Heitor se sentou em sua poltrona de couro na sala de reunião, com Luan sentado em uma cadeira menor ao lado dele, observando uma planta falsa em um vaso. "Heitor", disse Luan com a voz baixa, "o senhor vai me levar para longe da minha avó?" Heitor se virou para ele, o coração apertado. "Eu prometo, Luan. Ela vai te ver. Você não vai ficar sozinho." O menino balançou a cabeça. "Não. Eu preciso ir embora com a minha avó." Heitor hesitou. Ele não tinha pensado nessa possibilidade, mas a verdade era que Luan tinha razão. O menino não poderia ser arrancado de suas raízes e jogado em um mundo estranho sem a sua única família. "Patrícia", ele disse, "mude os planos. Alugue um avião maior, mande um carro para buscar a avó de Luan em Anápolis e a traga para cá, e organize tudo para o voo de amanhã para a Alemanha." O olhar de Patrícia se suavizou. Ela assentiu, com um olhar de aprovação em seus olhos. Ela entendia. O bilionário recluso estava se tornando humano novamente. Mais tarde, Heitor e Luan sentaram-se em um café na Avenida Paulista. O barulho, a pressa, a impessoalidade da cidade pareciam sufocar Luan. Ele estava quieto, os olhos percorrendo a multidão. "O que você está pensando, Luan?" "Estou pensando que aqui não tem cheiro de terra, só de asfalto e poluição", ele respondeu. Heitor sentiu um nó na garganta. Ele havia passado a vida inteira criando impérios em asfalto e poluição, em terras estéreis. O cheiro da terra, de vida, era uma lembrança distante de sua infância, de um tempo em que ele era apenas um garoto correndo pelos jardins da igreja. Ele, o bilionário, agora era um estranho em seu próprio mundo. E Luan, o Iusente, jardineiro de anjos, era a sua bússola moral. Na manhã seguinte, no aeroporto, Heitor viu a avó de Luan, Dona Marinalva, uma mulher idosa com os cabelos brancos presos em um coque e as mãos grossas de tanto trabalhar na terra.
Seu rosto estava marcado por rugas de preocupação e de uma vida difícil, mas seus olhos tinham a mesma calma e resiliência que os de Luan. Ela o olhou com desconfiança, mas Luan se agarrou a ela e a desconfiança foi substituída por gratidão. "O senhor está fazendo isso por quê?" Ela perguntou a voz trêmula. "Dona Marinalva", Heitor disse, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sou um jardineiro, só que eu me perdi. Eu esqueci como era cultivar a vida. Eu só me concentrei em vender o veneno. E eu causei muito mal. Agora eu quero tentar consertar. Por favor, me deixe tentar." Dona Marinalva olhou para o rosto de Heitor. Ela viu o arrependimento em seus olhos, a dor em suas palavras. Ela sabia que ele não estava mentindo. Ela percebeu que a cura de seu neto estava ligada à cura daquele homem. Ela assentiu. O padre João dizia que a gente precisa plantar a esperança, mesmo quando a terra está seca. O senhor parece precisar muito de esperança. Aquelas palavras vindas de uma mulher que ele havia prejudicado eram a sua absolvição. Era a permissão que ele precisava para seguir em frente com sua jornada. O avião decolou, levando consigo um bilionário, uma senhora e uma criança, todos em busca de uma cura. Mas para Heitor a jornada não era não apenas para a cura física, era para a cura de uma alma envenenada e a única chance de perdão que ele teria. A Alemanha, para Luan, era um mundo de cinza e branco. As ruas, o céu, os prédios de tijolos, tudo parecia desprovido da cor vibrante de Goiás. O ar era limpo, mas frio, e o cheiro de poluição de São Paulo foi substituído pelo perfume de pinheiros e uma limpeza quase asséptica que o deixava inquieto. Dona Marinalva se mantinha calada, com uma dignidade estoica, observando tudo com desconfiança e silêncio. Heitor os levou para um apartamento luxuoso, mas Luan se sentia sufocado. As janelas davam para uma rua movimentada, sem terra, sem jardim, sem vida. Na primeira noite, ele não conseguiu dormir. A falta do cheiro da terra e do som das cigarras era um vazio que pesava em seu peito. Ele foi até a janela e viu a lua sobre uma cidade estranha, sentindo-se mais sozinho do que nunca. No dia seguinte, eles foram para a clínica. O Dr. Fischer era um homem alto e esguio, com olhos de um azul tão claro que pareciam de gelo. Ele falou com uma voz suave, mas com a precisão de um cirurgião. Ele olhou os exames de Luan, os mesmos que Heitor tinha feito, e assentiu lentamente. "É uma forma de contaminação por organofosforados, extremamente rara. Acredita-se que a exposição tenha ocorrido em um período crítico de desenvolvimento, provavelmente na primeira infância", o médico explicou em um inglês perfeito. "O tratamento que desenvolvemos é experimental, mas tem mostrado resultados promissores em alguns pacientes." Heitor sentiu um calafrio. As palavras organofosforados e exposição eram como ecos do passado, como fantasmas de relatórios que ele tinha assinado, de documentos que ele tinha ajudado a enterrar. A responsabilidade parecia um fardo insuportável. Ele estava diante de sua vítima. Luan, que tinha o mesmo veneno em suas veias, era a prova viva de sua crueldade. "O que faremos primeiro, doutor?" Heitor perguntou. "Precisamos de uma amostra de sangue de Luan. E, com sua permissão, Sr. Farias, eu gostaria de uma amostra sua também, para comparar o perfil genético da doença. Poderia nos ajudar a entender melhor como a doença se manifesta." Heitor assentiu. Ele e Luan deram as mãos para a enfermeira, que coletou as amostras. Os dois braços, um velho e enrugado, o outro fino e pálido, unidos pela mesma agulha, pela mesma doença, pelo mesmo destino. De volta ao apartamento, Luan estava mais inquieto. Ele andava de um lado para o outro, olhava para a janela, sentava-se e se levantava. "O que há de errado, Luan?" Heitor perguntou. "Aqui não tem terra", o menino respondeu, com os olhos marejados. "Não tem planta. Não tem como eu ser jardineiro aqui." Heitor se sentiu esmagado. Ele havia se concentrado tanto em salvar a vida de Luan que havia se esquecido de salvar sua alma. Ele havia prometido restaurar o jardim em Anápolis, mas o menino precisava de um jardim agora, para não se sentir completamente perdido. Ele teve uma ideia. "Venha comigo, Luan." Eles pegaram um táxi e foram para uma loja de jardinagem no centro de Freiburg. Uma loja que, para Luan, parecia um paraíso. Havia sementes,
vasos de todos os tamanhos, enxadas, ancinhos e um cheiro maravilhoso de terra molhada. Escolha o que você quiser, Heitor, disse. Luan olhou para ele, os olhos brilhando. Ele pegou um pequeno vaso, um saco de terra e um pacote de sementes de girassol. Os girassóis do Padre João, ele disse com um sorriso. Ele dizia que eles procuram o sol, mesmo em dias nublados, que a gente tinha que ser como eles. No apartamento, Heitor ajudou Luan a plantar as sementes em um canto da sala. Eles colocaram o vaso na varanda, onde o sol podia alcançá-lo. Luan, com as mãos sujas de terra, parecia reviver. O brilho havia voltado para seus olhos. A esperança, a semente que Heitor havia prometido plantar, estava florescendo. Não no jardim abandonado em Anápolis, mas em um vaso na varanda de um apartamento na Alemanha. Heitor se sentou em uma cadeira e observou Luan, que estava regando a semente com uma delicadeza que ele jamais pensou ser possível. O bilionário, acostumado a comandar exércitos de engenheiros e a negociar com países inteiros, estava fascinado pela quietude e serenidade de um menino plantando uma semente. "Obrigado, senhor Heitor", Luan disse com a voz suave. "Não me chame de senhor, me chame de Heitor. E eu preciso te contar uma coisa", ele disse. Heitor se ajoelhou ao lado de Luan, seus olhos nos do menino. Ele sentiu o peso da confissão em sua garganta, a mesma culpa que o tinha trazido até ali. "A Farias Agronegócios, a empresa que causou a grande chuva, é minha." Luan olhou para ele. O menino não demonstrou surpresa, medo ou ódio. Apenas um cansaço triste, uma resignação que vinha de uma vida inteira de dor. "Eu sei, Heitor", ele respondeu. "Minha avó me contou. Ela disse que o senhor não era a Farias, mas o filho do dono, o filho que se tornou o dono. Ela disse que você era o garoto que adorava brincar nos jardins da igreja. Ela disse que talvez a gente pudesse te ajudar a lembrar quem você era." As palavras de Luan foram um golpe. Dona Marinalva, a mulher que ele havia prejudicado, tinha uma fé inocente e quase cega de que a cura de seu neto e a redenção de Heitor eram as duas faces de uma mesma moeda. Eu sinto muito", Heitor disse, com os olhos cheios de lágrimas. "Eu sinto muito, Luan." "Não precisa se desculpar, Heitor", disse o menino. "A gente precisa plantar uma semente nova. O passado já foi. A gente tem que cuidar do que a gente tem agora." Heitor abraçou o menino. Era um abraço de arrependimento, de perdão, de esperança. Ele, o bilionário, que construiu um império de veneno, estava sendo curado pela sabedoria de um jardineiro de anjos. A semente de girassol plantada no vaso era a prova de que a vida podia florescer, mesmo na terra mais árida, se houvesse cuidado e amor. As semanas seguintes se desenrolaram em um ritmo de esperança e ansiedade. As sessões de tratamento de Luan eram diárias e exaustivas, mas ele as enfrentava com uma serenidade que surpreendia a todos. Heitor permanecia ao seu lado, observando os médicos e enfermeiros e absorvendo cada detalhe do processo. Ele era um homem de negócios e agora estava aplicando a mesma disciplina e foco para a cura de uma vida. O Dr. Fischer, um homem de ciência, estava intrigado com a conexão entre Heitor e Luan. Ele, que havia estudado a doença por anos, nunca tinha visto dois casos tão idênticos. As amostras de sangue, quando analisadas, revelaram uma correspondência quase perfeita. O veneno que envenenava o sangue de Luan era, em sua composição química, o mesmo que estava matando Heitor. A diferença era apenas a dose. Luan, que tinha sido exposto ainda no útero, sofria com uma forma mais grave e progressiva da doença, enquanto em Heitor a doença se manifestava, de forma mais lenta, como um veneno que se acumula ao longo de uma vida. Um dia, Dr. Fischer chamou Heitor para uma conversa particular. "Senhor Farias, os resultados são perturbadores. A doença de Luan e a sua têm a mesma origem. A exposição a um agente químico raro, um pesticida com um composto específico, organofosforado C327. Sabe de alguma coisa sobre isso?" Heitor sentiu um nó na garganta. Ele se lembrou daquele nome. C327. Era o nome de código do produto experimental que a Farias Agronegócios estava desenvolvendo na época do acidente. Um produto que ele havia ajudado a encobrir. A verdade era um soco no estômago.
O veneno que ele ajudou a espalhar na terra de sua infância agora estava matando ele. Sim, eu sei o que é. Foi um produto que eu ajudei a desenvolver. Heitor admitiu, com a voz baixa. E ele foi liberado no meio ambiente? Em um acidente, durante uma tempestade. A empresa o chamou de vazamento isolado. Mas as crianças, elas foram expostas. As gerações que nasceram depois do vazamento. O Dr. Fischer olhou para ele com uma mistura de repulsa e pena. Senhor Farias, o senhor entende a gravidade disso? Não é só o Luan. É uma geração inteira de crianças que podem ter sido afetadas. Esse é o efeito colateral que eles disseram ao Luan. Não foi um efeito colateral, foi um envenenamento em massa. Um crime corporativo. Heitor sentiu um calafrio na espinha. Ele havia passado a vida inteira fugindo do seu passado, mas ele o havia alcançado. O Dr. Fischer estava certo. Não era apenas um acidente. Era um crime e ele era um criminoso. Enquanto isso, Luan florescia. Ele continuava cuidando de seu girassol na varanda, regando-o e conversando com ele como se fosse um amigo. Ele havia dado o nome de Esperança para a planta. A doença em seu corpo parecia recuar, e as manchas roxas começaram a clarear. A pele de Luan recuperou um brilho saudável, e ele começou a andar sem a dificuldade de antes. Dona Marinalva, que passava os dias tricotando em silêncio, começou a sorrir. Ela viu a cura de seu neto, a cura de sua dor. Ela olhava para Heitor com uma gratidão que o deixava envergonhado. Ele estava salvando seu neto, mas ao mesmo tempo ele era a causa da doença. Era um paradoxo doloroso. Uma tarde, Luan e Heitor estavam sentados na varanda, observando o girassol. O caule estava forte e a flor já estava se abrindo, seus pétalas amarelas voltadas para o sol. Olha, Heitor, ele está florescendo. O padre João disse que quando o girassol floresce, ele está pronto para enfrentar qualquer coisa, disse Luan com um sorriso. Heitor tocou a mão de Luan. Luan, eu tenho uma coisa para te pedir. O menino olhou para ele, os olhos curiosos. Quando você estiver curado, eu quero te levar de volta para Goiás. E eu quero usar minha fortuna para financiar o tratamento de todas as outras crianças. E para limpar a terra, eu quero que você me ajude. Quero que você seja o jardineiro de anjos de verdade. E eu quero ser seu assistente. Luan olhou para ele com um sorriso que alcançou seus olhos. Eu vou com você. Mas a gente vai ter que plantar muitas sementes, hein? Sim, muitas sementes, Heitor prometeu. Mas a jornada não seria fácil. Heitor sabia que a Farias Agronegócios, a empresa que ele fundou, não se renderia facilmente. Eles tentariam proteger seu nome e sua reputação e esconder os crimes do passado. A luta pela redenção seria uma luta contra seu próprio império, contra o monstro que ele havia criado. Ele sabia que precisaria de mais do que dinheiro para ter sucesso. Ele precisaria de coragem, ele precisaria de fé, e ele precisaria de Luan. O jardineiro de anjos, o menino que ensinou ao bilionário que a vida é como um girassol. Ela precisa de sol para florescer, mesmo em dias nublados. O retorno a São Paulo não foi um retorno para casa, mas para o campo de batalha. Luan, visivelmente mais forte e com a pele de um brilho saudável, estava ao lado de Heitor, uma âncora de esperança no mar de aço e vidro que era a Farias Agronegócios. Heitor, com a mesma determinação de quando construiu seu império, agora o usava para destruí-lo. Sua primeira ação foi convocar uma reunião com o Conselho de Administração. A sala, que antes era o palco de suas vitórias, era agora o lugar de sua confissão e redenção. Os rostos ao redor da mesa eram familiares. A advogada-chefe, o diretor financeiro, o chefe de marketing, todos os arquitetos do Império Farias. Eles se sentaram, com uma expressão de surpresa mal disfarçada. Heitor, que havia passado anos se escondendo em sua reclusão, estava de volta. Senhoras e senhores, eu os chamei aqui para uma mudança de direção. Heitor começou. Sua voz, antes dura e imponente, agora tinha um tom de urgência. A partir de hoje, a Farias Agronegócios vai suspender toda a produção de pesticidas e agrotóxicos. Vamos converter a empresa para a agricultura orgânica e sustentável. O silêncio que se seguiu foi pesado. A advogada-chefe, uma mulher com uma expressão de gavião, foi a primeira a falar. Heitor, isso é uma loucura. A nossa receita vem dos agrotóxicos.
Se fizermos isso, a empresa vai falir. Nossos acionistas, que se danem os acionistas. Heitor a cortou com uma fúria controlada. O que estamos fazendo é um crime. Eu passei anos escondendo a verdade, mas não posso mais. Nossa empresa envenenou uma cidade inteira. Envenenou crianças. Uma geração inteira de anjos, como eles os chamam. E, ironicamente, envenenou a mim também. Ele olhou para a expressão de choque em seus rostos. Eles não sabiam, ou se sabiam, preferiam ignorar a verdade. Heitor pegou uma pasta e a jogou sobre a mesa. Aqui estão todos os relatórios, o acidente com o C-327, os testes que foram falsificados, as investigações que foram abafadas. Eu assinei cada um desses documentos. Eu sou tão culpado quanto o monstro que eu criei. O silêncio se tornou ainda mais intenso. Eles não eram apenas chacinadores de esperança. Eles eram chacinadores de crianças. O diretor financeiro se levantou pálido. Heitor, a nossa reputação, o nosso legado, isso vai nos destruir. O nosso legado é o cemitério de uma cidade inteira. Heitor respondeu, a voz embargada. O nosso legado são as vidas que nós destruímos para construir essa torre de marfim. Eu não me importo com o que vai acontecer com a minha fortuna. Eu quero que a Farias Agronegócios pague, que ela pague por cada vida que foi perdida. Luan, que estava sentado em uma cadeira no canto da sala, observava tudo. Ele não entendia as palavras, mas entendia a emoção. Ele sentiu a raiva de Heitor, a tristeza em sua voz. O menino sabia que aquele homem estava lutando por sua alma. Os membros do conselho, em choque, não podiam fazer nada. A confissão de Heitor, seu fundador, era uma bomba relógio que eles não podiam desarmar. Eles foram para seus escritórios, o medo em seus olhos, substituindo a ambição. Heitor se sentou exausto. A batalha tinha acabado de começar. A Farias Agronegócios se tornaria sua maior inimiga. A empresa que ele construiu agora faria de tudo para protegê-lo de sua própria vingança. Ele se virou para Luan. Você viu, Luan? Eles não entendem. Eles não entendem que o dinheiro não pode curar o que a gente fez. A gente vai ter que ensiná-los, disse Luan com a voz firme. O padre João dizia que a gente tem que ter paciência. As coisas não mudam de um dia para o outro. Heitor sentiu um sorriso. A sabedoria de Luan era o seu guia. O menino, que ele havia ajudado a salvar, estava agora salvando-o de si mesmo. Naquele dia, Heitor fez um discurso público. Ele, que sempre evitou a imprensa, agora se expunha, com Luan ao seu lado. Ele confessou o crime da Farias Agronegócios, revelou a sua própria culpa e prometeu que usaria toda a sua fortuna para financiar a cura das crianças e a restauração da terra. As manchetes de jornais e portais online em todo o mundo gritaram: o bilionário do veneno confessa, Farias envenenou Goiás. O mundo se chocou com a revelação. A Farias Agronegócios foi derrubada de seu trono, seus preços de ações caíram e os acionistas se rebelaram. Mas Heitor não se importava. Ele estava em guerra e essa era uma guerra que ele tinha que vencer. A batalha de Heitor pela redenção não foi contra um inimigo externo, mas contra o monstro que ele mesmo tinha ajudado a criar, a Farias Agronegócios, agora sob o comando de um conselho de administração desesperado, revidou. Eles lançaram um contra-ataque midiático, rotulando Heitor como um homem instável, doente terminal e delirante. Ele era um bilionário recluso, uma figura que a mídia amava odiar, e sua confissão, eles alegavam, era apenas uma farsa de um homem que havia perdido a sanidade. O diretor de marketing da Farias, um homem que Heitor tinha treinado pessoalmente, foi a público e o chamou de louco e traidor, dizendo que a empresa jamais cometeria um ato tão vil. Heitor, com Luan ao seu lado, enfrentou a tempestade. Ele não tinha mais um império, mas tinha a verdade. Ele usou a sua influência, os seus contatos e a sua fortuna pessoal para financiar uma investigação independente. Ele contratou os melhores advogados e cientistas do mundo para provar que a Farias Agronegócios era culpada. E Luan, o garoto que era a prova viva de sua culpa, era agora a sua arma mais poderosa. Eles voltaram para Anápolis. A cidade que antes era uma lembrança distante de sua infância era agora o seu campo de batalha. Luan, com a sua nova saúde, era uma fonte de esperança para as famílias das crianças afetadas. Ele era o jardineiro de anjos, um símbolo vivo de que a cura era possível. Ele, junto com Heitor,
Visitou as famílias das outras crianças, levando-lhes a esperança de um tratamento. Heitor se ajoelhou em frente a cada uma delas, com lágrimas nos olhos, pedindo perdão. Ele não pedia por simpatia, mas por uma chance de consertar o que ele havia destruído. As famílias que haviam sido abandonadas e silenciadas se emocionaram com a confissão do homem que havia destruído a sua vida. O dinheiro que ele lhes ofereceu não era apenas um acordo financeiro, mas uma forma de reparação, de dizer que ele estava ciente do que tinha feito e que lutaria até o fim, para consertar o que era possível. Enquanto isso, Heitor e Luan começaram a restaurar os jardins da igreja. Ele contratou jardineiros e paisagistas, mas ele mesmo, o bilionário, com as mãos sujas de terra, era o que trabalhava mais duro. Ele e Luan plantaram sementes, capinaram ervas daninhas e deram vida a um lugar que estava morrendo. O jardim, que era a prova de seu crime, era agora a prova de sua redenção. A notícia da confissão de Heitor se espalhou pelo Brasil e pelo mundo, e a imprensa anticética se rendeu à sua causa. O bilionário do veneno se tornou o jardineiro de anjos. A Farias Agronegócios, que havia sido tão poderosa, se viu encurralada pela opinião pública. Os acionistas, com a queda vertiginosa das ações, começaram a abandoná-la. O fim estava próximo. Heitor, com a ajuda de seus advogados e cientistas, reuniu as evidências necessárias para provar a culpa da Farias. Os relatórios que ele havia assinado, os testes que ele havia falsificado, tudo foi levado a um tribunal de justiça. A Farias Agronegócios foi acusada de crime ambiental e de envenenamento em massa. E o processo legal se tornou uma batalha épica, televisionada em todo o mundo. Heitor, agora doente e visivelmente fraco, estava lá no tribunal para testemunhar. Ele não estava lá para se defender, mas para acusar o seu próprio império. O jardineiro de anjos, com o rosto pálido e o corpo debilitado, era a prova viva de que a ambição, quando não controlada, pode envenenar tudo. O tribunal se tornou o último palco de Heitor. Ele se sentou na cadeira, um homem velho e visivelmente doente. Sua voz era fraca, mas cada palavra carregava o peso de uma vida de arrependimento. Ele confessou cada um de seus crimes, cada documento que ele tinha falsificado, cada investigação que ele tinha abafado. A Farias Agronegócios, o império que ele construiu com ambição, agora era uma ruína, e ele era o arquiteto de sua própria destruição. Luan, que estava na primeira fila com sua avó, observava Heitor. Ele não via um homem doente, mas um herói. Um homem que estava lutando, não por si mesmo, mas pelos outros. Ele era o jardineiro de anjos, e Heitor era a sua semente. A sentença veio, pesada e irrefutável. A Farias Agronegócios foi declarada culpada e foi condenada a pagar uma multa bilionária para financiar o tratamento de todas as crianças afetadas em Anápolis. O dinheiro que Heitor usou para construir seu império seria agora usado para curar as vidas que ele havia destruído. A saúde de Heitor, no entanto, estava se deteriorando rapidamente. Ele tinha vencido a guerra, mas o veneno em suas veias estava cobrando o seu preço. Ele, que havia vindo para Anápolis para morrer, estava agora morrendo em paz. Ele se sentiu perdoado não pelos outros, mas por si mesmo. Ele passou seus últimos dias no jardim da igreja, que agora florescia novamente. Os lírios, as roseiras, as orquídeas, tudo estava vibrante e vivo. Era o seu legado final, um jardim de esperança, a prova de que a vida sempre pode florescer, mesmo na terra mais árida. Uma manhã ele se sentou em um banco, observando Luan regar as flores. O menino, agora com a saúde restaurada, estava radiante. Ele sorria para as flores, conversando com elas como se fossem velhas amigas. Ele era o jardineiro de anjos, e o jardim era o seu reino. Heitor fechou os olhos. Ele sentiu o sol de Goiás em seu rosto, o cheiro da terra em seu nariz. Ele sentiu a paz. A dor em seu corpo estava se tornando mais forte, mas ele não se importava. A dor em sua alma havia desaparecido. Obrigado, Luan, ele sussurrou. Obrigado. Quando Luan se virou, Heitor havia partido. Ele se sentou ao lado de seu amigo e pegou a mão enrugada dele. Ele a beijou e olhou para o céu. Ele sabia que Heitor não estava em um lugar distante. Ele estava nas flores do jardim, no sol que aquecia a terra, no cheiro de esperança. O legado de Heitor
Farias não foi o império que ele construiu, mas o jardim que ele salvou. Ele foi um bilionário que usou sua fortuna para destruir a si mesmo, para que as outras pessoas pudessem viver. Ele foi o jardineiro que, no final, aprendeu a cuidar de seu próprio jardim. A história de Heitor e Luan se tornou uma lenda em Anápolis, uma lenda sobre um homem que, no final de sua vida, encontrou a redenção na terra que ele havia envenenado. Uma lenda sobre um menino que, com a sua sabedoria, ensinou a um bilionário o que é realmente importante na vida. O jardim da igreja continuou a florescer, um símbolo de esperança, de perdão e de uma amizade improvável. E em cada flor que florescia, Luan, o jardineiro de anjos, sabia que o espírito de seu amigo, o bilionário que se tornou um jardineiro, estava ali, cuidando da vida que ele havia ajudado a salvar.